Noite, meus irmãos, a paz de Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Amém? Glória a Deus. Eu queria dividir com meus irmãos aqui mais uma experiência que eu tive com Deus semana passada. Mas só que eu queria deixar uma palavra aqui primeiro, como é de costume e da maneira que o Senhor me ordenou. Queria pedir aos irmãos que abrisse a palavra de Deus em Provérbios 3:30. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito mal algum. Não tenhas inveja do homem violento e nem te escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas os sinceros está o seu segredo. O que a Bíblia diz aqui acerca de perverso? Perverso é abominação ao Senhor. Sincero quer dizer o quê? O verdadeiro, o homem verdadeiro, aquele que fala a verdade. Amém? E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, e aos sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si confusão. Amém? O que eu vou falar aqui nesta noite aqui, que eu vou dividir com você, com a Igreja do Senhor Jesus, é de que eu falei aqui que a maldição está com os ímpios. Amém? E tu vai falar assim, meu irmão, mas o que o senhor está dizendo? Porque a Bíblia diz que em Deus não há treva, mas só há luz. Sim, dependendo do caminho que eu e você traçarmos, escolhermos no nosso dia a dia, do nosso convívio, a maldição estará na nossa casa. Ah, mas eu estou na igreja, eu louvo na igreja. Mas se tu usa, pratica, você é crente na igreja e ímpio em casa. Ah, eu prego na igreja. Você prega na igreja, mas tu é ímpio em casa. Olha o que a palavra diz aqui, ó. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Olha o que aconteceu um tempo atrás aqui, foi semana retrasada. Eu já venho pregando, falando sobre um pouco do estudo que tem da ufologia, de nave espacial, daquilo que Deus tinha me mostrado de sinais de anjos. Só que dessa vez Deus me mostrou aquele que leva o homem, que inclina o homem para o estudo da ufologia, que é uma mentira. E o próprio Paulo falou, cuidado com a falsa ciência. Existe ciência que é verdadeira, sim. Se fosse assim, ninguém estudava medicina, estudava biologia. São coisas que são verdadeiras e que é aproveitável ao ser humano. Se fosse assim, não existia um médico para operar um corpo humano. Nós não fazíamos uma operação, nós não passávamos pelo médico, pelo vezes um osso que quebra na perna, a gente engessava para ele se calcificar. Existe falsa ciência, sim, mas existe ciência que é benéfica à raça humana. Então o próprio Paulo ele nos advertiu acerca disso. Cuidado com a falsa ciência. E por que eu falei aqui que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Olha o que aconteceu. Eu cheguei aqui em casa, aí a minha esposa falou assim comigo, ô amor, a Raquel falou que viu um demônio grandão de asa preta, forte, vermelho, chegando lá no nosso terreno.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, orei a Deus e fui deitar. Quando foi de madrugada, o Senhor foi e me revelou ele. Justamente esse demônio. E a minha esposa tinha falado, é igual aquele demônio do desenho Caverna do Dragão, o demônio vingador. Principado terrível. Principado terrível. O nome desse vídeo será colocado Brinquedos Infernais e Coisas Infernais que estão colocando diante dos olhos dos seus filhos. Cuidado, isso é um alerta para você. Quando eu deitei, eu perdi o sono, era mais ou menos umas meia-noite, e eu tô vendo um vulto para lá e para cá, passando por detrás da minha cortina. Quando eu levantei a minha cabeça, pensando que era um dos meus filhos, que estavam para lá e para cá, o que aconteceu? Eu vi aquele demônio que muitos estão dizendo aí que receberam visita de ET, nave espacial. Esse espírito, o trabalho dele é fazer sinal na Terra, se apresentando o ser humano como se fosse um ser de outro planeta, dando sinal no céu, em vários lugares, igual tem aí em Minas, aí, a cidade Varginha, onde o povo crê e acredita que viram o ET. Mas a própria Bíblia diz que o próprio Paulo falou, não me surpreendo de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos, porque Satanás poderá se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. E foi exatamente o que eu vi. Eu vi aquele ET grandão de 3 metros, dentro da minha casa, com os braços compridos, 3 dedos, e ele se movimentava para passar para mim uma mentira, como se o que ele estava vendo dentro da minha casa era algo novo para ele, assim, ele olhando tudo. E lá do quarto, quando o Espírito Santo me deu aquele discernimento, eu levantei a mão e falei, está repreendido em nome de Jesus. Na mesma hora ele, virou uma fumaça negra. Ele desapareceu. Logo em seguida, Deus me revelou o demônio vingador. Eu cresci vendo esse desenho do desenho Caverna do Dragão. Se você for ver ali, fala de magia, de instrumentos mágicos, como capa, chapéu de bruxo, tem o mestre dos magos. Tudo aquilo ali são desenhos que representam o inferno, para influenciar para o lado da magia, para o lado da bruxaria. Foram 2 espíritos que Deus me mostrou numa só pancada. E eu repreendi ele. O demônio vingador, fortão, grandão, 3 metros de altura. E o ET, que todo ano passa na televisão. Aí você fala assim, que é isso, meu irmão? Eu provo na palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. O segredo de Deus está conosco. Quem é o segredo de Deus? O Espírito Santo. Esse é o maior segredo do mundo. Várias coisas que ele efetua, ninguém consegue explicar. As coisas de Deus é um mistério para o ser humano. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Você vê que aquela maldição veio para tentar ficar dentro da minha casa, mas o Espírito Santo me deu discernimento. Quando eu repreendi, todos os 2 foram repreendidos, sumiram, virou fumaça. Aí você fala, que isso, meu irmão?
Deus não põe maldição de... Põe sim. Vamos lá em Deuteronômio 8, 26. Para a gente ver. Se Deus não expõe maldição diante do homem. Põe lá em Deuteronômio 11, 26. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Deuteronômio 11, 26. Olha o que a palavra diz, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvir os mandamentos do vosso Deus e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Você vê que esses outros deuses têm entrado dentro da nossa casa, do nosso lar, diante das nossas crianças, de maneira que o homem natural, o homem do pecado, ele não consegue enxergar. Mas o homem espiritual, ele consegue, porque o Espírito Santo dá discernimento a ele. Aí eu queria falar de outra coisa que muitos acham que não tem nada a ver. Se você tem um urso dentro da tua casa, joga ele fora, põe fogo nele. O Espírito Santo também me revelou. Eu via os bonecos daquele desenho Toy Story. Tudo demônios mirim vai influenciar, para botar nossas crianças desobedientes. O Espírito Santo permitiu eu passar uma prova aqui em casa e permitiu eu ver quem eram os demônios que estavam guerreando, batalhando contra a minha casa. A ponto de, na visão, eu virar para minha esposa e falar assim, olha, o que eu vou te mostrar agora, não se escandaliza, vem ver. E eu via todos os demônios do Toy Story, aquele urso, aquele boneco cowboy, todos eles conversando. Quando uma criança disser para você que viu a boneca conversando, que viu o boneco se mexer, não duvide dela, porque ela está te falando a mais pura verdade. E olha o que a palavra diz aqui. Porém, a maldição, se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhece. E será que, havendo-se o Senhor teu Deus introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não são estes eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus? Quando a Bíblia relata a terra dos cananeus, dá para eu e você perceber, nós lembramos de quem? Dos descendentes de Noé. Cã. Quem foi Cã? Cã foi um homem que ele viu a nudez do teu pai e começou a proferir, falando entre seus irmãos. Noé, se sentindo ofendido pela falta do desrespeito dele, o que Noé fez? Maldito seja Cã. E o que aconteceu? Aquela maldição, a terra de Canaã, ela veio desde a época que Noé desembarcou da arca. E ali teus filhos tomaram possessão. Mas você vê que a terra de Canaã era uma terra de quê? De idolatria, de boneco, de sensualidade, de pintura no rosto, de tudo enquanto é tipo de coisa que o ser humano pode fazer no templo do Espírito Santo. Deus, ele tem posto diante de você a bênção e a maldição. A maldição está na casa do ímpio, mas o justo, ele o abençoará. Amém? Eu posso cantar, pregar na igreja, mas se eu vivo contrário à palavra de Deus, eu corrompo os mandamentos, aquilo que aqui está escrito, a maldição vai morar na minha casa, vai estar na minha casa. Por que Deus permite essa situação para mim ver
e repreender e passar ao povo. Aí você fala, mas eu dou uma boneca à minha filha dorme com a boneca, não tem nada a ver, você está corrompendo o entendimento da tua filha. Abra lá a tua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Olha o que Paulo vem falando na carta de 2 Coríntios 11. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Oxalá suportasse um pouco na minha loucura. Por que Paulo fala isso? Suportai-me, porém ainda mais. Por que Paulo fala isso? Você que está vendo esse vídeo, por causa de eu pregar dessa forma, de eu dizer as visões e revelações que Deus tem me dado, que é contrária à vontade dele, você muitas das vezes pode falar assim, o pastor perdeu o centro das coisas, mas não. Você vê que Paulo aqui, ele já era tido, porque ele pregava um evangelho não com palavras persuasivas, com sabedoria humana, mas era com palavras, com sabedoria de Deus. E olha o que Paulo diz aqui com a sabedoria de Deus. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como que a serpente enganou Eva? O diabo, Satanás, entrou na serpente. Você vê que aqui Paulo já vem pregando, dando instrução do princípio das coisas. E muitos, Paulo fala, oxalá me suportasse pouco na minha loucura. Tem coisas que eu falo que tem irmãos, por não ser espiritual, ser carnal, ser meninos na fé ainda, eles se escandalizam. Igual a irmã da igreja, Ministério Santidade ao Senhor, ela mostrou um áudio aí esses dias, onde ela estava lendo a Bíblia e pediu uma experiência com Deus. E naquele áudio ela parou de falar e ao redor dela ficou como se fosse um rugido de um animal furioso a ponto de devorar ela. Mas o que ela mostrou ali está nas Escrituras, que o motivo de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e que Satanás está ao nosso derredor. O que aconteceu com ela é o que está nas Escrituras. Ela não mostrou uma heresia, ela não brincou com aquilo. Aquilo ali foi Deus que permitiu, o Espírito Santo deu uma experiência a ela. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Mas temo que assim a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também alguns de vós sejam por sorte corrompidos vossos sentidos. Por que Paulo fala os nossos sentidos serem corrompidos? Se você for ver de acordo, glória a Deus, com a ciência, nós temos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Como que Eva foi corrompida? Primeiro ponto que Eva foi corrompida. Quando Satanás entra na serpente, automaticamente a serpente falou com Eva. Eva, ela deu ouvido, corrompeu a sua audição. E a serpente convenceu a Eva a comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Qual? Primeiro sentido de Eva que foi corrompido, a audição. Segundo sentido de Eva que foi corrompido, a visão, que ela deu ouvido, viu, subiu para a mente e desceu para o coração. Qual foi
Primeiro, segundo e o terceiro sentido de Eva que foi corrompido. O tato, porque ela pegou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal com as mãos. E qual o quarto? O olfato, porque ninguém come nada sem antes sentir o cheiro para dar gosto ao paladar. Quarto. E o quinto sentido corrompido, o paladar, porque ela mordeu. Então Paulo aqui ele vem falando sobre isso, ó. Porque estou zeloso de vós, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Perdão. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja algum de sorte corrompido ao vosso sentido e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for a pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou receber outro Espírito que não recebeste, e outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Você vê que o próprio Paulo aqui está dizendo, se você é crente, você ouve um pastor carnal pregar, e ele não prega contra o pecado, e você põe aquilo que ele está pregando e leva para dentro da tua casa, com certeza você vai sofrer. Você vê quantas famílias choraram com aquele, olhando automaticamente, botaram aquele desenhozinho da baleia azul. Teve crianças que suicidaram. Agora o menino Pateta, vestido do Pateta. Desenhos infernais. Demônios mirim subindo do inferno e colocando as coisas que são fabricadas dentro da minha e da sua casa. Na casa do ímpio está a maldição, mas na casa do justo Deus abençoará. Para você ser justo, meu irmão, tira aquilo que é maldição de dentro da tua casa, queima e joga fora. Se tu deixa tua filha, teu filho dormir com boneco, com urso, você está deixando o próprio diabo subir do inferno, um demônio mirim está dormindo ali na cama com o teu filho. Porque isso Deus me mostrou. Aí olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 1:17. Olha o que aqui o próprio apóstolo Paulo prega, ó. 1:17. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz não seja vã. Você vê que aqui Paulo não vem pregando um evangelho com sabedoria humana, de teologia, mas Paulo vem dando testemunho de Cristo crucificado e das visões e revelações e provando na palavra, das escrituras, da maneira de edificar a igreja de Coríntio. Olha o que a Bíblia diz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu não me considero sábio, mas o princípio da sabedoria é o temor. Se você tem temor, o princípio da sabedoria vem sobre você. Mas você vê que Deus está levantando um povo para destruir a sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. O que a irmã do Ministério Santidade ao Senhor mostrou, ela leu, pediu uma experiência, foi sabedoria de Deus permitir o próprio Satanás rugindo em volta dela e sair o som e provar que o mundo espiritual ele existe, ele é bem mais amplo do que você imagina. O mundo não gira em si de você, pastor. O mundo não gira em si de mim, mas o mundo gira em si do Senhor. A Bíblia diz que tudo que o Senhor fez foi para o seu próprio propósito. E olha o que a Bíblia diz. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquirido?
deste século. Porventura não tornou Deus a loucura a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que eu estou fazendo aqui hoje, meus irmãos, eu não estou dando testemunho de sabedoria humana. É pela sabedoria de Deus ter me revelado o Espírito que tem atuado na terra, no céu, tem feito sinais, prodígio de disco voador para o povo crer que existe extraterrestre em outros. Deus me mostrou, permitiu repreender para ele virar uma fumaça negra e eu ver que é um demônio. Permitiu eu ver o Vingador do desenho Caverna do Dragão. Permitiu eu ver o urso e os bonecos do desenho Toy Story. Eu lembro que um tempo atrás aqui, eu chegava em casa, eu pegava o celular, entrava na internet, deitava no sofá e ia até tarde vendo aquilo, não lia a Bíblia. Isso deve ter uns 2 anos. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Falei, meu Deus, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Aí fui para a consagração, jejuei e pedi a Deus para tocar nos meus olhos. Quando chegou lá, Deus usou o pastor. Hoje o Espírito Santo está curando, tocando nos teus olhos. Quando foi de madrugada, eu tive visão, saindo uma porção de verme, igual chama-enxuga dos meus olhos. Tem coisa que Satanás te prende através da internet, através de várias coisas, da televisão. Quando você começa a expor as coisas de Deus de lado. Aí você pega um boneco e dá para uma criança, você está corrompendo os sentidos, que a primeira coisa que ela pega ali, ó, e vai começar, ali tu está corrompendo os sentidos, assim como a serpente, Satanás entrou na serpente, corrompeu os sentidos de Eva, mostrando a fruta do conhecimento do bem e do mal. Foi assim que Satanás corrompeu. E você tem dado lugar ao diabo. A verdade é essa. Amém? E olha o que a palavra diz aqui, ó. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Existe judeus hoje pedindo um sinal? Existe crente querendo um sinal para crer? Existe gente querendo sabedoria, buscando mais a letra do que o discernimento de espírito, do que o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus aprovou salvar os crentes pela loucura da pregação da fé, que é o que eu estou fazendo aqui nesta noite, e que muitos Deus tem levantado como atalaia para falar o que é pecado nessa terra, e muitos não estão crendo. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tantos judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você vê que aqui Deus, ele tem nos dado experiências para a gente mostrar, explicar na palavra dele. Eu lembro que um tempo atrás, eu estava aqui em casa, Satanás veio, pegou meu espírito por permissão de Deus e me levou dentro de uma mata. E naquela mata ele me mostrava, igual passa nesses filmes de guerra, quando os homens fazem num galho aquelas pontas para ferir os soldados, para cair num buraco cheio de pontas, e ali o diabo ia me dando instrução. E eu olhando aquilo, falei, meu Deus, Deus permitiu ele me levar e me mostrar aquilo ali, para me ver como Satanás ensina o ser humano a corromper os bons costumes. O diabo, ele não quer que eu e você alcançamos aquilo que ele perdeu, chamado vida eterna. O diabo, ele pode viver eternamente, mas ele está condenado a viver no fogo, no lago de fogo. E ele não quer ir para lá sozinho, ele quer levar eu e você.
Mas aí eu te pergunto, aonde Satanás tem colocado as obras dele diante dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos? Eu lembro que logo assim que eu aceitei a Jesus, no princípio, eu estava jejuando tanto que Deus me levou entre o céu e a terra, o Espírito Santo do meu lado, e eu falei, vai, aí o Espírito Santo falou, vai olhando. Falei, mas vai olhando o quê? E quando eu olhava, eu via um coletor de alma, uma potestade terrível vindo assim, ó, e ela tinha uma cabeça enorme, e ela vinha aquela loucura daquelas almas ali dentro dela e saía, uma entrava, outro. Aí sabe aonde eu vi isso? É o mesmo espírito que está no filme do Quarteto Fantástico, que ele vem para engolir a Terra, e o mesmo espírito que está no filme do Lanterna Verde chamado Parallax. Aquilo ali é um coletor de alma. E muitos estão colocando isso diante dos teus olhos. O diabo tem colocado aqui, ó, dentro da tua casa através da televisão. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava. Você vê que o próprio Jesus, o destino meu e seu era ser destruído. E por causa disso aqui, que está em Isaías 53:1, quem creu e deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor se manifestou a toda a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus aprovou a salvar o homem através da loucura da pregação do Evangelho, a pregação da cruz. Então, através daquilo que Deus tem mostrado, que é tropeço, que é a vaidade, você vê que o mesmo povo que ele tirou do Egito, ele botou: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E o povo que saiu da terra do Egito, Deus advertiu, porque a terra de Canaã era terra de idolatria, de vaidade, de pintura, de sensualidade, de incesto. Vocês sabem o que é incesto? É casamento de pai com filho. É irmão vendo a nudez de irmão. Tudo isso é desagrado diante de Deus. Então tudo isso tinha na terra de Canaã. Tinha idolatria? Tinha. Tinha pintura no rosto, maquiagem? Tinha. Tinha mudança no templo do Espírito Santo? Tinha. Por que a Bíblia diz que os judeus pedem um sinal e os gregos procuram sabedoria? Só que lhe faltaram algo da parte deles: a fé na loucura da pregação da cruz. Agora vamos lá em Mateus 23, 11. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. O próprio Jesus falou: porém o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo humilhar será exaltado.
Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Aqui você vê que o próprio Jesus fala acerca daquilo que eles pegaram e introduziram na lei de Moisés, que não era do agrado de Deus, deixaram de lado de crer na pregação da loucura da cruz, aquilo que para muitos é aquilo que Deus falou: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas muitos, por não crer na sabedoria dada do céu, têm adquirido para dentro dos seus lares maldição. Por isso que o título desse vídeo vai ser Desenhos e Bonecos Infernais. Revelação de Deus. Cuidado. Amém, meus irmãos? Que vocês possam ficar com o Senhor Jesus e que Deus possa abrir o teu entendimento acerca do que foi falado nessa noite e que você venha destruir isso que está dentro da tua casa. Mudar, tomar sobre si os bons costumes. Assim como Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas maldições, foi homem de dores, o que o próprio Isaías profetizou, por causa da minha e da sua vida, vamos apanhar para dentro da nossa casa o bom costume. Vamos fazer como os judeus, que a mãe tem a obrigação de todo dia ensinar de meia hora a 2 horas o teu filho, até ele fazer a transição, valores morais. Mas qual é o valor moral? É se pintar? Qual é o valor moral? É brincar com um boneco, que é algo que é condenado pela palavra? Qual é o valor moral? É usar uma roupa curta? Qual é o valor moral? Não, é a sã doutrina da palavra de Deus. Porque os judeus tinham essa preocupação de ensinar o seu filho valores moral. As meninas eram ensinadas até os 13 anos aquilo que era pecado de acordo com a lei de Moisés. E os meninos até os 14. Depois era feita a transição e ele era tido como uma pessoa, no meio já dos judeus, conhecedor da lei de Moisés. Mas no decorrer do tempo, muitos, quando entrou o judaísmo no meio do povo de Deus, corromperam a lei de Moisés e foram introduzindo coisas que nem eles mesmos conseguiriam fazer ou carregar. Então não vamos carregar nossas igrejas com fardos, porque o próprio Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, meu fardo é leve e é suave, e eu vos aliviarei. Você pode vir para Jesus, aceitar ele hoje, bêbado, fumando maconha, na prostituição, separada da esposa, com a roupa curta, com o salto alto. Vinde, vem para Jesus. E aqui, tudo isso Jesus vai arrancar. Vai te dar um casamento novo, vai te dar veste nova, comportamento, valores morais diante da sociedade e diante de Deus, para que nós possamos se achar, aleluia, glória a Deus, de pé diante de Deus. E que você possa ser abençoado com essas palavras. Creia na palavra de Deus, porque o próprio Deus falou em 1 Coríntios 1,17, a palavra de Deus, a carta que Paulo escreveu, que ele aprovou salvar os crentes pela loucura da pregação da fé. Então creia e Deus
vai se cumprir na tua palavra aquela profecia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.